Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a possibilidade de participar desse projeto e desse encontro. E eu vou falar um pouco de mim agora. Meu nome é Fabiana Coelho Castro, eu sou enfermeira, sou brasileira, com dupla cidadania portuguesa. Há quase 14 anos que eu estou na Itália e há quase 14 anos que eu trabalho no mesmo hospital como enfermeira no centro cirúrgico. Então, agora eu vou contextualizar aonde eu trabalho. Esse hospital que eu trabalho é classificado como IRCCS, Instituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico, ou seja, é um hospital de pesquisa e tratamento. É um hospital ligado à Universidade Estadual de Milão. Então, nesse hospital, como era no período pré-Covid, ou seja, até fevereiro do ano passado, de 2020. Até fevereiro de 2020, a gente tinha um centro cirúrgico dividido em 3 andares. No primeiro andar, nós tínhamos uma sala de preparação, uma RPA e 2 salas de cirurgia, que eram destinadas às cirurgias de pequeno porte, tudo day hospital. No segundo andar, que é o andar da terapia intensiva e do bloco operatório, nós tínhamos 8 salas de cirurgia. 8 salas de cirurgias divididas por especialidades: cardiocirurgia adulto, cardiocirurgia pediátrica e neonatal, vascular, urologia, ortopedia, traumatologia, plástica, pós-bariátrica e reconstrutiva. Onde eu trabalho a gente não faz cirurgia de plástica estética. No terceiro andar, sempre a mesma disposição: preparação de paciente, RPA e mais 4 salas de cirurgias, que eram para cirurgias geral, proctológica e bariátrica. Isso no período pré-Covid, ou seja, até fevereiro de 2020. Então, eu chego, bato ponto, vou na lavanderia, pego o meu uniforme de trabalho, vou no vestiário, troco de roupa e vou para dentro da estrutura, dentro do hospital, com a minha bolsa e já com o uniforme de trabalho. Quando eu chego no centro cirúrgico, o que acontece? Tem um outro vestiário. Nesse vestiário eu tenho que guardar minha bolsa, justamente com meus documentos, com meus objetos pessoais. Eu tenho um outro armário. Tenho que trocar de sapato. Aí ali dentro nós temos ou outro Crocs ou tênis. Eles aceitam os 2. Então você troca, aí você é obrigado, antes do Covid, a colocar a máscara e colocar a touca. Agora a máscara a gente está usando o tempo inteiro. Mas antes do Covid eu tinha que prender o cabelo, colocar a máscara, colocar a touca e trocar o sapato. E aí eu ia trabalhar. Então, como funciona a sala do primeiro andar, a Day Hospital? São 2 salas, no meio delas tem um corredor, dentro delas uma porta onde você coloca o material sujo e vai diretamente para a pequena central de esterilização que tinha ali. No segundo andar, todas as salas de cirurgia, elas têm uma janela no fundo, onde você coloca por essa janela o material sujo utilizado na cirurgia, e em torno de todas essas salas tem o corredor, onde eles recuperam tudo e levavam para o terceiro andar, para a central de esterilização. O terceiro andar, as salas tinham portas também laterais no fundo, onde levava tudo, pegava todos os ferros para levar sempre para essa central de esterilização. Então, essa era a nossa organização antes do Covid. Com o Covid, com a chegada do Covid, no final de fevereiro de 2020, o que aconteceu? A Itália foi pega de surpresa por uma doença que ninguém conhecia, isso todo mundo já sabe. Então, o que aconteceu? Os hospitais começaram a se encher rapidamente de pacientes positivos. Precisavam de leitos, precisavam de terapias intensivas, precisavam de ventiladores. Então, no hospital que eu trabalho nesse primeiro momento, o centro cirúrgico do primeiro andar, que era o Day Hospital, ele foi convertido em uma terapia intensiva para pacientes positivos. A terapia intensiva do segundo andar, que é aquela ligada com o centro cirúrgico, ela foi transformada em terapia intensiva para pacientes positivos. Mas o que a gente fez com os pacientes que estavam internados até lá? Porque como foi de um dia para o outro, o que aconteceu foi que realmente, hoje temos pacientes positivos, a gente precisa alugar. Mas e aqueles pacientes que estavam ali? Esses pacientes foram pegos, foram testados através do SWAB e foram colocados dentro
das RPAs desse centro cirúrgico no segundo andar. Então, a terapia intensiva, a estrutura terapia intensiva que já era montada, foi destinada aos pacientes positivos. E as RPAs do bloco operatório do centro cirúrgico do segundo andar foi adaptada para esses pacientes que já estavam na terapia intensiva até que eles tivessem altas ou pudessem ser transferidos para outro hospital. As salas de cirurgia que eram próximas à terapia intensiva foram interditadas, deixando livre das 5 primeiras salas somente 2. Uma para cardio, cirurgia cardio adulta e vascular adulta, e uma para cardio pediátrica e neonatal. Depois, as outras salas foram todas destinadas à terapia intensiva para pacientes limpos. As 2 últimas salas, que eram as mais isoladas, porque elas não são seguidas, não são 8 salas seguidas, são 5 salas, aí você tem a RPA e a preparação, aí você tem uma sala RPA e preparação, uma outra RPA e preparação com outras 2 salas, que é para poder fazer o entorno da terapia intensiva e da central de material de esterilização. Essas últimas 2 salas, que eram mais isoladas, ficaram destinadas aos pacientes em dúvida, que a gente não sabia se eram positivos ou não, que chegavam precisando de cirurgia de urgência, ou pacientes que a gente sabia que era positivo e que precisavam se submeter a alguma cirurgia. E por que foram deixadas essas 2? Porque depois a saída, o encontro para a terapia intensiva positiva era muito perto. Então, se eles precisassem de terapia intensiva, eles iam direto. Então, foi criada essa organização. E o terceiro andar, praticamente eles fecharam 3 salas, pegaram os ventiladores para criar mais leitos na terapia intensiva adulta e criar os leitos na sala operatória, no bloco operatório do primeiro andar. Ficou somente uma funcionando para os casos tumorais. E as urgências que apareciam, cálculo renal, as urgências que apareciam normalmente. Então, essa foi a organização das salas de espaço físico. O que aconteceu com o pessoal que trabalha no centro cirúrgico? As pessoas, elas foram, visto que não tinha mais todas essas salas para controlar, as pessoas foram redirecionadas para enfermarias e terapia intensiva. Normalmente o pessoal da sala foi para terapia intensiva, porque está mais acostumado com lidar com pacientes entubados, a fazer mudança de decúbito com paciente entubado, a gestir os ventiladores e tudo. Então, eu fui direcionada para terapia intensiva. Então, positiva. Então, praticamente ficaram 4 pessoas para poliespecialística, ou seja, para atender as urgências da cirurgia geral, ortopedia, trauma, urologia, e 4 pessoas para atenderem a parte da cardiovascular. E foi assim que nós nos organizamos nos meses de março e abril. Então, na metade de maio, início de junho, praticamente início do verão aqui no hemisfério norte, os casos começaram a diminuir, a quantidade de contágios, de contaminação, a necessidade de terapia intensiva, foi tudo reduzindo, então nós voltamos à nossa, entre aspas, nova normalidade. Com isso, nós voltamos a fazer as cirurgias eletivas. Mas nós já estávamos com um atraso de pelo menos 2/3 meses de lista de espera. E aqui na Itália eles têm não é uma regra explícita, mas eles tentam fazer com que as cirurgias tumorais sejam feitas no máximo em 3 meses, de 2 a 3 meses de espera. Então nós tivemos que fazer uma luta contra o tempo para conseguir recuperar esse atraso. E aí todas as salas voltaram a funcionar. Quando começou a chegar setembro de 2020, que se falava já da segunda onda, o que a direção do hospital resolveu fazer? Para tentar manter o atendimento aos pacientes, de qualquer maneira, negativos, e evitar essa espera muito grande, esse atraso na lista operatória, na lista de cirurgia, eles resolveram fazer o quê? As especialidades do terceiro andar vieram para o segundo. Eles remanejaram o tempo de sala de cada cirurgia.
Então, a cirurgia geral, proctológica e bariátrica desceram para o segundo andar. O terceiro andar foi refeito, deixando livre 2 salas somente de cirurgias. Uma para a poliespecialística e uma para cardiovascular. As outras 2 salas, mais a zona de preparação e a zona de RPA, foram convertidas em terapia intensiva para pacientes em dúvida e pacientes confirmados positivos para essa segunda onda. Dessa forma, o segundo andar, ele ficaria livre com as 8 salas funcionantes durante a segunda onda. Porém, esqueceram que o pessoal é sempre o mesmo. Então, assim, eles tiveram que, de qualquer maneira, reduzir o número de salas, porque eles tinham que mandar, de qualquer maneira, enfermeiros e anestesistas para a terapia intensiva COVID. As salas do primeiro andar foram novamente transformadas em terapia intensiva positiva, porém, a terapia intensiva do segundo andar, aquela que é ligada ao nosso centro cirúrgico, ela se manteve limpa. Então, cirurgias tumorais e cárdios congênitas, principalmente de crianças, continuaram a funcionar normalmente. Não no mesmo regime, porque a gente não tinha pessoal suficiente para cobrir todas as salas, mas ajudar, dar suporte na terapia intensiva do primeiro andar e do terceiro andar. E como vem feito isso? Quando você cria 2 salas onde você não pode trocar os materiais de uma com a outra, nós fomos obrigados a deixar nessa sala destinada a paciente positivo ou paciente duvidoso todo o material que pode servir para toda e qualquer especialidade e toda e qualquer cirurgia. Então, a verdade é que as salas elas são pequenas para a quantidade de material que a gente precisa deixar. Então, nós tivemos que fazer solicitação de colunas videolaparoscópicas a mais, porque a que fica embaixo, que a gente usa nos pacientes negativos, ela não pode subir. Então, nós temos uma embaixo e uma em cima. Tudo a gente tem dobrado, ou até quadruplicado, dependendo do material, porque as salas de cima, elas não podem descer com materiais para baixo, nem o material de baixo pode ir para cima. Agora, depois, em setembro do ano passado, eles tiveram tempo para organizar isso. Então, como funciona a central de material de esterilização? Foi o que eu falei, as salas, ou elas têm uma porta, onde tem um corredor no meio, que é no caso do primeiro andar, ou elas têm as janelas no fundo das salas, onde você coloca todo o material sujo, e eles vão para esse terceiro andar, que é o andar da central de material de esterilização. Então, você tem um corredor todo, que é somente para isso, um elevador, que é somente para isso, e aí você vai. Essa central de material de esterilização, a primeira sala, é a sala onde tem todas essas máquinas que lavam todos esses ferros. Então, o primeiro pedaço, eles pegam dessa janela e botam nesses baldes para decontaminar. Levam para o terceiro andar, entram nessa primeira sala, colocam nessas máquinas que lavam. Do outro lado da parede, na segunda sala, tem uma outra abertura dessas máquinas, onde eles pegam quando já estão limpos. E ali eles vão confeccionados, embalados, eles vão montados, os sets de cirurgia, e vão serem colocados nas autoclaves. São 3 autoclaves e uma estéreis. São colocados nessa autoclave. Nessa autoclave ela também tem uma parede, né, dividindo, e aí tem a terceira sala, que é a saída da autoclave. Essa saída da autoclave, e tem os carrinhos onde eles vão ser distribuídos pelos diferentes setores do hospital ou levados novamente para o centro cirúrgico para serem colocados no lugar. Por outro lado, a central de esterilização do terceiro andar, da área COVID, é tudo nesse buraquinho. Então, ali você tem a vasca onde decontamina o ferro, você tem a máquina que lava o ferro e você tem a autoclave. E esses ferros, eles ficam ali, que eles são os ferros daquele andar para os pacientes positivos ou dúvidas. Uma coisa que também é interessante falar é que da primeira onda para a segunda onda, ou seja,
depois de maio de 2020, já pensando em outubro de 2020, a região da Lombardia, que seria o estado da Lombardia, onde fica a cidade de Milão, ela organizou hospitais polos de referência. O que é isso? Então, eles deram para os hospitais, você vai ser polo de referência em traumatologia. Porque as pessoas continuam caindo, elas continuavam precisando colocar uma prótese de quadril, de joelho. Você vai ser polo de referência em urologia, cálculo nos rins, as pessoas continuavam lá tendo. O hospital onde eu trabalho foi referência na parte cardíaca, hemodinâmica, cirurgia cardiovascular, adulto, pediátrica e neonatal. Então, todas as cirurgias de urgência e emergência vinham direcionadas para o hospital onde eu trabalho. Não somente ele, porque não é somente um hospital responsável por toda aquela especialidade. Normalmente, se não me engano, aqui na zona de Milão, acho que eram 3 hospitais, 2 ou 3 hospitais com essa parte cardio. De qualquer maneira, o governo estadual e municipal, eles criaram isso para tentar fazer com que não tivesse uma freada na lista cirurgia. Então não teve esse bloco na lista cirúrgica. As pessoas continuaram sendo operadas, obviamente, muito menos pessoas, mas eles não tiveram uma lista parada de cirurgias tumorais e congênitas que necessitavam de cirurgia a breve tempo. Essa foi uma solução. Além disso, no hospital onde eu trabalho mesmo, não sendo polo, ele teve autorização para continuar fazendo cirurgias de cálculo renal e neoplásicas a nível urológico e próteses de quadril e joelho. Claro que eles não tinham 12 horas de sala, claro que não tinham todos os dias da semana, mas eles ainda tinham autorização para fazer isso, para tentar minimizar os efeitos dessa parada por conta da pandemia. Então, esse é um resumo bem resumido do que aconteceu na Itália, no hospital onde eu trabalho especificamente, porque cada hospital ele vivenciou uma realidade diferente durante o período de pandemia, seja por conta da localização geográfica onde ele se encontra, seja por conta do tipo de especialidade que ele apresenta e também em função do que a região, do que o estado decidiu para aquele hospital. Então, essa foi um resumo mesmo da realidade que eu vivi e que ainda estamos vivendo desde antes da pandemia até o momento, no centro cirúrgico e na central de material de esterilização. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada novamente por essa participação.